Bem-vindos ao Lendo com a Joy. Eu sou a Joyce e hoje nós vamos falar sobre thriller, suspense. Um livro tem um pouquinho de ação, então já vem, já se inscreve, já curte, já comenta, já compartilha, já manda para os seus amigos que gostam desse estilo de livro e vem comigo que vocês vão adorar as dicas. O primeiro livro que eu vou falar para vocês é esse daqui, A Vida que Enterramos. Ele é do Allen Askins. Eu acho que é assim a pronúncia do sobrenome dele. Esse livro, ele é maravilhoso. Na época que eu li esse livro, eu fiquei muito encantada com a história, com o enredo, com tudo. Ele conta a história na verdade, de três pessoas, né? São três pessoas que giram, a história toda se gira em torno delas. Que é o Cal Iverson e o jovem Joey Talbot. O Joey, ele faz faculdade, ele trabalha numa casa noturna como segurança e ele tem uma mãe bipolar e um irmão autista. Então ele é responsável por toda essa família, por toda essa carga, né? Ele tem essa carga sobre ele e aí ele precisa fazer uma redação de conclusão de curso sobre uma história importante. E ele não tem ninguém para quem possa contar essa história para ele, ninguém importante que possa contar essa história para ele. E ele fica tipo assim, o que eu vou fazer agora? Então ele toma uma decisão de ir num asilo para poder conversar com pessoas que estão ali naquele asilo para ver se alguém tem uma história realmente impactante para contar para ele, para que ele possa fazer esse trabalho final. E aí, chegando nesse asilo, praticamente ninguém é lúcido, ninguém tem, né, a capacidade mental, assim, com a lucidez necessária para contar uma história para ele. Só tem uma pessoa que tem a lucidez, que é o Cal. Só que o Cal, meio que as pessoas, principalmente as cuidadoras, as pessoas que estão naquele lugar ali, meio que desfazem dele, sabe? Porque o Cal, ele foi preso por um crime bem brutal na cidade. Ele foi preso por um estupro e homicídio de uma menina bem jovem. Essa menina se chamava Cristal. E toda a trama, todo o livro se passa em torno da história da Cristal. Se foi realmente o Cal que matou a Cristal, por que ele não se defendeu? O que aconteceu? E o Joey, quando ele começa a fazer essa pesquisa de campo com o Cal começa a contar sobre a vida dele, sobre a história dele. O Cal, ele foi um como que fala? Um herói de guerra. Ele foi considerado um herói de guerra. Ele já tinha ido pra guerra. Tipo, então tudo que ele começa a contar pro Joey não condiz com o crime que ele cometeu, não condiz com o que aconteceu. E aí o Joey começa a ficar muito intrigado, ou o Cal mudou muito, ou ele mudou completamente quem ele era e realmente cometeu esse crime, ou tem mais coisas debaixo dessa história. E tem uma pessoa específica que nunca acreditou na culpa do Cal, que é um grande amigo dele, que foi um soldado junto com ele na guerra. Eles foram pro Vietnã. Tem alguns momentos de flashback aqui no livro que ele começa a lembrar do período de guerra, que ele começa a lembrar do período que ele estava lá, de coisas que aconteceram, de coisas que marcaram ele. Tem algumas cenas que são bem fortes e bem pesadas, principalmente contando sobre o Vietnã, contando algumas cenas que fazem a gente entender mais ou menos o que aconteceu ali na cabeça dele. Mas o amigo dele afirma categoricamente que não foi ele, que ele não teria coragem de fazer uma coisa dessa, principalmente da forma como foi. E ele não se defende em momento algum. Ele não se defende perante o júri, ele não se defende e ele é condenado à prisão. E ele só vai para esse asilo porque ele já está em fase terminal. Ele está com câncer, ele está em fase terminal. Então o presídio libera ele para ficar esse resto de tempo nesse asilo, nesse lugar específico. E ele fica lá preso também, ele não pode sair, ele não tem autorização para sair. E aí o Joey começa a fazer toda essa pesquisa de campo, juntamente com uma moça que encontra ele, eles começam a trabalhar nessa pesquisa para poder ou realmente descobrir que ele realmente é culpado ou que ele é inocente. E aí a gente vai descobrindo uma série de coisas, a gente vai descobrindo a vida dele, nós vamos descobrindo
quais são as frustrações, os medos e todas as outras coisas que tem. Que fazem do Cal um personagem tão rico. Ele é um personagem riquíssimo, gente. É uma história linda, eu me emocionei muito, eu chorei bastante com esse livro. O título dele é perfeito para a história, chama A Vida que Enterramos. Então, assim, tem tudo a ver mesmo com o que ele mesmo faz com a vida dele e com o que a sociedade também faz com a vida dele. Então, assim, é um livro incrível, um livro que eu recomendo muitíssimo, que eu acho que todo mundo deveria ler. É um livro maravilhoso, que não é muito falado, mas é um thriller, é um suspense bem legal mesmo, acho que vocês vão amar. E o segundo livro, Galveston, é de Nick Pizzolatto, o autor dele é o Nick Pizzolatto, e ao contrário, né, do primeiro livro, do Cal, o Roy, aqui o personagem principal chama Roy, a, a personagem principal chama Rock, é uma menina, e tem uma criança também que permeia toda essa história. A criança, ela participa de todo o processo do livro, ela se chama Sage, a menininha. Então, são 3 protagonistas nesse livro, uma criança e 2 adultos, e o livro começa com uma tentativa de homicídio. O protagonista principal, que é o contrário do Cal, ele é um matador de aluguel, ele não é policial, ele é um matador. E ele trabalha para um agiota, para um grande agiota de Nova Orleans. Só que esse cara tá querendo matar ele agora. Ele é a vítima da vez. Só que ele desconfia disso, ele fica muito cismado com o novo serviço que o cara manda ele fazer. E ele já fica meio que pressentindo o que vai acontecer. E ele acha muito estranho o lugar que mandam ele ir. Ele pede pra... Ele já vai meio que preparado ali, sabe? Ele já se prepara, ele já vai mais desconfiado. E chega lá, realmente era uma emboscada pra matar ele. Só que ele consegue matar todo mundo que tá ali e fugir. Só que antes de fugir, ele percebe uma menina, que é a Rock. A Rock é uma prostituta, ela tem 18 anos, só que ela é extremamente esperta, extremamente sagaz, extremamente... Ela é uma menina muito legal, tem uma história de vida bem porreta, assim, bem difícil mesmo, sabe? A gente vai acompanhando a história dela ao longo do livro e a gente vai entendendo as coisas que tá acontecendo. E aí, ele coloca uma arma na cabeça dela e leva ela com ele. No decorrer do tempo que eles vão ficando juntos, ele vai descobrindo. E aí eles precisam fugir da cidade, porque os dois foram os únicos 2 sobreviventes que tiveram dessa. Foi uma chacina que teve no local. Então eles precisam fugir dali desesperadamente, correndo. E aí começa o suspense e o thriller do livro, né? Que é esse livro aqui, ele é mais um livro de ação, porque eles ficam também correndo muito, correndo dos outros bandidos que vão atrás deles, então tem toda uma série de coisas que acontecem. A Rock pede ele pra parar em determinado lugar, ela fala, não, eu vou com você, só que eu preciso que você pare num lugar. E aí ele para nesse lugar que ela pede e ela pega uma criança, que é a irmãzinha dela. Ela tem uma irmãzinha e ela leva essa irmã nessa viagem. Eles estão fugindo dali de Nova Orleans por causa de tudo que aconteceu. E esse livro vai contar progressivamente tudo o que aconteceu, né? O que aconteceu até chegar naquele momento, por que ela estava naquela casa, o que ela estava fazendo naquele lugar, por que ela estava naquele lugar naquele dia. A gente vai conhecendo também a história dela, a história da família dela, da mãe dela, do padrasto dela. Ela tem uma história de vida difícil, bastante complicada e bastante conturbada. Então, assim, é um livro muito legal também. A gente se emociona bastante, principalmente no final com a Rock. Não é aquele livro assim que vai me dar um quentinho no coração, igual eu sempre falo pra vocês. Não, esse livro não tem nada de quentinho no coração. Esse livro, ele é bem forte, ele é bem intenso, ele vai falar sobre temas bem sérios. E bem no finalzinho, assim, acontece uma coisa com a Rock. Assim, o livro é bem descritivo, então a gente sofre bastante com ela. E depois o livro... A gente também, no decorrer do livro, a gente vai conhecendo a vida dos personagens, vai conhecendo a vida do Roy,
Eles vão conversando, ele não conversa muito, né, até por causa do trabalho dele, mas ele acaba conversando com ela acaba tirando algumas coisas deles, eles passam por muitas aventuras juntos, eles ficam em vários lugares, nesses lugares acontecem, tipo, outras histórias também, então tem a história dos dois, tem as histórias que estão acontecendo nos outros lugares também, que eles acabam passando, que eles nunca ficam em lugares muito bons, porque eles não têm dinheiro, eles estão fugindo. E então eles sempre ficam em, tipo, pensões esquisitas de beira de estrada, os lugares mais complicados, assim. E acaba acontecendo muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo na história. E, e aí a gente vai vendo como que a vida é muitas vezes complicada para as pessoas, para os personagens. Então, pessoal, é isso. Nós ficamos por aqui. Foram essas duas dicas hoje: Galveston e A Vida que Enterramos. São dois suspenses, thriller. São dois livros bem legais. Um é bem mais dinâmico que o outro. O Galveston acontece mais coisas. Já curte, já comenta, já compartilha, já manda para os seus amigos. Tenho certeza que vocês vão amar. E já vai lá, procura o livro, lê. Vocês vão passar horas bem legais lendo esses livros. Um beijo e até a próxima!